Oi, pessoal, tudo bem? Direito com elas. Hoje nós vamos falar sobre a sucessão da companheira ou do companheiro quando existem descendentes comuns ou descendentes apenas do companheiro falecido. Vamos ver como funciona? Muito bem, pessoal. Esse vídeo foi motivado por uma decisão do STJ, uma decisão recente, em que ficou confirmado que o companheiro deveria receber o mesmo valor que receberia por cabeça os herdeiros do companheiro falecido. Sejam esses herdeiros descendentes comuns ou descendentes exclusivamente do falecido. E por que que isso acabou chegando nos tribunais? Porque uma determinada família ingressou com uma ação para buscar que a companheira, a sobrevivente, recebesse apenas o que dispõe o 1790 do Código Civil. Então, a gente relembrando, 1790 dizia o seguinte, que quando a companheira concorresse com descendentes exclusivamente do falecido, ela receberia a metade do que coubesse a cada um dos herdeiros. Isso no caso de bens particulares. Obviamente, em relação aos bens comuns, haveria a questão da meação. No caso dos bens particulares, a companheira deveria receber apenas metade do que coubesse a cada um dos herdeiros exclusivamente do falecido. No caso de herdeiros comuns, seria o mesmo valor por cabeça. Muito bem, então por que essa decisão no STJ foi reformada? A decisão de segunda instância entendia que deveria aplicar o 1790, ou seja, os filhos do companheiro não poderiam receber o mesmo valor que a companheira com relação aos bens particulares. Esse era o entendimento da segunda instância. Quando chegou no tribunal, o STJ aplicou com acerto, diga-se de passagem, o que dispõe o próprio artigo 1829. E isso, gente, é muito importante a gente falar por quê? O STF já há algum tempo entendeu que a companheira ou companheiro devem ser tratados da mesma forma que o cônjuge, porque são famílias, né? Tanto o casamento quanto a união estável são tipos de família. E eu, privilegiando o cônjuge em detrimento do companheiro, estaria colocando uma diferença entre essas espécies de família, o que constitucionalmente não seria adequado. Por isso, o STF entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 1790 e seus incisos. Então, voltando a essa decisão, o STJ entendeu que deve-se aplicar integralmente o que dispõe o 1829, que diz, lá no 1832, que o cônjuge, quando concorrer com descendentes comuns, deverá receber o mesmo que os descendentes recebem por cabeça e ainda fazendo a ressalva de 1/4 da herança. Então, quando concorrer com descendentes comuns, o cônjuge não apenas herda por cabeça, como se houver mais de 3 filhos, ele recebe no mínimo 1/4 da herança. Então, recebe o mesmo valor dos que receberem por cabeça, sendo assegurado o mínimo de 1/4 ou 25% da herança. Estamos falando, evidentemente, de bens particulares e não de bens comuns. Importante, então, a gente relembrar que quando existem bens comuns, o companheiro ou cônjuge, ele é meeiro. Com relação aos bens particulares, o cônjuge é herdeiro. Então, para a gente entender bem e fazendo um resumo dessa questão. O companheiro, gente, e a companheira recebem nas mesmas condições que recebe o cônjuge. Isto é, se o companheiro ou companheira concorrer com herdeiros exclusivamente do falecido, ele deverá receber o mesmo que esses herdeiros recebem por cabeça, sendo assegurado ao companheiro também a reserva de 1/4 da herança, caso hajam mais de 3 herdeiros comuns, tá? Então é importante a gente colocar. E se os herdeiros forem herdeiros exclusivamente do falecido ou misto, né? Forem parte do companheiro e parte da companheira sobrevivente, ou seja, um casal que se uniu em união estável quando ambos já tinham filhos, né? No caso de concorrência de filhos comuns e filhos exclusivamente da companheira ou do companheiro, aí sim o companheiro ou a companheira receberá o que couber a cada um dos herdeiros por cabeça, não havendo a ressalva de 1/4. Mas, ainda que os herdeiros sejam exclusivamente do falecido, caberá à companheira o mesmo valor do que couber aos descendentes por cabeça.
Então, gente, não se aplica mais o 1790, nem com relação aos herdeiros exclusivamente do falecido. Eu vou aplicar exatamente as mesmas regras sucessórias que eu aplico para o cônjuge. E essas regras estão lá no artigo 1832 do Código Civil. Então, não aplico mais o que dispõe o 1790 sobre a sucessão do companheiro em concorrência com descendentes exclusivamente do finado. E sim, eu vou aplicar, no caso da sucessão do companheiro ou companheira, o que dispõe o artigo 1829, combinado com o artigo 1832. Ou seja, companheiro e cônjuge vão receber exatamente nas mesmas condições. Por isso, o STJ acertadamente reformulou a decisão anterior que previa essa distinção da sucessão da companheira em concorrência com os descendentes do falecido e do cônjuge. Então, ambos recebem exatamente nas mesmas proporções. Ficou claro, pessoal? Então, não vamos errar mais. Companheiro e cônjuge recebem exatamente nas mesmas condições quando houver bens particulares e bens comuns. Exatamente. Bens comuns, companheiro e cônjuge são meeiros, bens particulares, companheiro e cônjuge são herdeiros. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando nossos vídeos, continue acompanhando o nosso canal. Nos próximos meses nós teremos muitas novidades, então fiquem ligados, indiquem o nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas, para a sua família, que a gente tenta passar o direito de uma forma bem didática, de forma mais clara possível. Beleza, pessoal? Então a gente se encontra nos próximos vídeos, beleza? Um beijo, pessoal. Até lá.